A Câmara dos Deputados está a menos de 3 meses do fim da atual legislatura. Passadas as eleições, partidos e parlamentares se articulam a fim de se posicionarem a partir de fevereiro de 2019, sobretudo na definição de qual será a relação com o futuro governo Bolsonaro. Conversa comigo hoje o deputado reeleito Subtenente Gonzaga, do PDT. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivi. Um abraço a todos os ouvintes da TV Assembleia. Muito obrigado. Deputado, o PDT fez oposição à candidatura Bolsonaro com o candidato próprio, Ciro Gomes. Que lugar o partido vai ocupar na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo, mas especificamente na Câmara dos Deputados? Na verdade, o PDT tinha uma candidatura, né? Então não é nem que fez oposição, ele fez uma defesa da sua candidatura legítima, como era. O PDT está buscando ocupar um espaço com a sua identidade, né? Ele não está preocupado nem em ser oposição por ser oposição ao governo, até porque é preciso que o governo se instale, é preciso que o governo apresente concretamente suas propostas, e nem está se lançando automaticamente a ser uma base de governo. Então, o PDT está buscando o seu espaço de independência, de autonomia, tanto no campo da oposição quanto no campo do governo. Não é uma tentativa, né, uma oposição a qualquer custo. O PDT quer ajudar o governo, né, naquilo que entende, que converge com a sua proposta. Por exemplo, na questão da Previdência, o PDT tem uma posição clara, né? O PDT foi contrário à reforma da Previdência quando era Dilma, foi contrário quando era Temer e caminhará também sendo contrário à reforma da Previdência nos termos que ela está colocada hoje pelo presidente Temer e da forma com que está sendo colocada pelo Paulo Guedes. Então, são questões que é uma identidade do partido, não se trata de ser oposição ao governo A ou B. Agora, deputado, há alguns sinais, naturalmente, que a própria equipe de transição do futuro governo Bolsonaro aí, sinaliza indicativos. Por exemplo, a decisão, que depois houve um recuo, de ter o fim do Ministério do Trabalho, que sempre foi um campo e uma preocupação, está no próprio nome do partido, a questão do trabalho, do trabalhador. Como é que o partido encarou isso? Quer dizer, isso sinaliza alguma coisa em relação ao governo Bolsonaro? Eu acho que não são questões pontuais que vão definir o comportamento do PDT. É a agenda macro, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, do ponto de vista da segurança pública, que vai, de fato, nortear posicionamentos. É claro que o PDT, assim como boa parte dos partidos, né, tanto é que o próprio presidente anunciou, né, um recuo em relação à extinção do Ministério, né, é claro que se posiciona, porque é do campo trabalhista, entende que o Ministério do Trabalho é uma agência que garante uma agenda de valorização do trabalho, do trabalhador, e que a sua extinção não faz sentido, né? Mas isso não é o que fará com que o PDT estará obrigatoriamente ou naturalmente numa linha de confronto com o governo, claro que não. O que faria? Vai fazer uma defesa das suas convicções, né? O partido dos trabalhadores. O que o senhor acha que pode ser conflitante e aquilo que o PDT pode votar? Olha, os sinais que o Bolsonaro já deu. O PDT veio para a campanha com uma agenda de defesa do emprego, defesa das empresas públicas, da defesa da geração de renda. Então, o PDT, enquanto partido, naturalmente vai se posicionar a favor ou contra na agenda da Câmara, daquilo que, na sua avaliação, vai de encontro ou a favor dos trabalhadores, vai a favor ou de encontro à valorização das empresas públicas, né? O PDT não tem uma agenda privatista como meta, mas também não tem a radicalização, né, a intransigência de que nada pode. A grande expectativa que eu tenho em relação ao PDT, nesse momento, nesse início de governo, é de que ele ajude a construir a agenda, né? O Bolsonaro foi eleito a partir de uma proposta de mudança que a população fez, ele apresentou,
né, as suas propostas. A população, na sua maioria, pelo menos a maioria que votou, entendeu que a agenda dele era mais interessante e votou. Então, não cabe ao PDT simplesmente fazer uma oposição e dizer, isso aqui não serve porque não fomos nós que propusemos. Então, o PDT não será, né, na minha avaliação, né, não será um partido que vai fazer oposição por oposição. O PDT vai querer ajudar na construção, dentro, obviamente, das suas convicções de nação, de crescimento econômico, de geração de emprego e renda, de educação, de saúde pública, que é a essência da existência do Estado brasileiro. Agora, nesse momento, é um momento de articulações intensas no Congresso, né? Articulações para buscar aí a formação de blocos, futuros blocos, também de composição da mesa diretora, a eleição da mesa. Falando de blocos, já foi noticiado, já é público, que existe um movimento no sentido, inclusive liderado por Ciro Gomes, no sentido de organizar um bloco na Câmara, com PDT, PSB e também PCdoB, e que excluiria o PT. Um bloco, naturalmente, que seria aí do campo de oposição, que tudo tende a ser um bloco de oposição. Em que pé que está a formação desse bloco? E se é isso mesmo, né? É a exclusão do PT. O objetivo é esse. Essa é a dinâmica própria da Câmara dos Deputados, daqui da Assembleia, né? Nesse momento, os partidos estão buscando a sua sobrevivência, a sua identidade e buscam se ajustar em algum campo que dê, de um lado, coerência, né, com a sua agenda e, do outro lado, sobrevivência. Então, nesse momento, o PDT, o PSB e o PCdoB estão trabalhando, estão articulando, como a própria imprensa já noticiou, no sentido de formar um bloco para se posicionar, né, nas agendas da Câmara. Deixar o PT fora dessa agenda, nesse momento, é uma posição desses três partidos, até porque compreendem, inclusive, que o PT teve um comportamento irresponsável do ponto de vista partidário, do ponto de vista da agenda eleitoral. Mas é muito mais também um esforço de buscar uma identidade para fazer para ajudar a construir a agenda de Brasil que o PDT. E são três partidos que têm uma convergência em vários pontos, que é possível fazer uma conversa e que não há uma disputa, eu diria, fraticida, né? Um não quer engolir o outro, como, de certa forma, em boa medida, o PT fez com os demais partidos. Então, isso é um rescaldo da eleição. A decisão dessa formação desse bloco, nesses termos, tem a ver com uma reação ao processo eleitoral. Naturalmente, mas muito mais do que isso. E muito mais do que isso, ou para além disso, é de fato um processo natural de organização dos partidos na Câmara dos Deputados. São quase 30 partidos, nenhum partido faz maioria, né? Nem que tenha a maior bancada, que se elegeu uma bancada que foi o próprio PT, ou o PSL que fez a segunda. Nessa legislatura era o PMDB e o PT com as duas maiores bancadas. Nenhum partido sozinho vai fazer maioria na Câmara para poder garantir um movimento único, né? Mas juntos formam um bloco. São quantos deputados? Os três partidos? Próximo de 70 deputados. Próximo de 70 deputados. O que isso representa? O que isso é possível pensar em termos de participação no Legislativo, nas estruturas do Legislativo e de força política para votação? No primeiro momento, isso tem um impacto na votação da mesa diretora, do presidente, da ocupação de espaço na mesa diretora, que é o espaço de decisão dentro da Câmara, né? Então, todos os partidos olham para a mesa diretora e querem ocupar esse espaço, porque é o espaço de poder dentro da Câmara, como é aqui na Assembleia Legislativa. Por outro lado, também é um espaço de maior participação no processo legislativo. Por exemplo, são 24 comissões permanentes. O direito de ocupar essas comissões, ela é a partir da maior bancada do maior bloco. A participação nas comissões de medidas provisórias também leva em consideração o tamanho do partido, o tamanho da bancada. Então, por exemplo, o PDT, com o tamanho que tem hoje, ele passa 4, 5, 10 medidas provisórias na Câmara e ele não ocupa espaço nessa comissão porque não tem tamanho. Então é necessário você formar esse bloco para que aquele grupo possa estar representado, por exemplo, nas medidas provisórias. Então, no momento de organizar, de instalar as comissões permanentes, o tamanho do partido, o tamanho da bancada,
ou o tamanho do bloco, cria preferências de acordo com a importância das comissões. E cada um enxerga a importância da comissão ou das várias comissões. Mas, concretamente, sempre foi tido como a comissão mais importante, por exemplo, a CCJ. Né? Então, normalmente é o partido de maior bancada, a maior bancada é que fica com a CCJ. Né? Então, a importância da organização desse bloco, nesse momento, é exatamente o processo eleitoral da mesa e, no segundo momento, a distribuição das funções nas comissões permanentes. Agora, a formação desse jeito, deixando o PT de fora, é deixar 56 deputados de fora. Mas é o processo. Esse é um cálculo que está feito. Mas é o processo. É o processo. Tá certo? Porque o PDT não está entrando na próxima legislatura com raiva de ninguém para poder fazer uma oposição por fazer. Não é o PDT não quer um posicionamento sistemático de oposição, ele quer ajudar a construir e para isso ele precisa de estar junto com o partido que tem a mesma predisposição. E foi encontrado nesse momento dessa primeira conversa, né, a predisposição de ajudar a construir, né, apesar de buscar a sua identidade própria, com esses dois partidos. Ciro Gomes está buscando uma forma de criar, de se viabilizar para 2022, como foi falado? Olha, esse movimento já é um sinal nesse sentido? Olha, é prematuro para a gente estar fazendo qualquer afirmação, mas quem teve um resultado eleitoral, como o Ciro Gomes, é claro que é legítimo que ele busque se viabilizar para a próxima. Agora, deputado, fala-se também em federação de partidos, que foi uma coisa que não passou na reforma política de 2015, né? Acabou não vingando. Mas ela seria possível ainda? Seria possível aprovar a federação de partidos, reunindo aí, como está se falando, inclusive, esses partidos, né, que estão mais à esquerda na Câmara, com partidos como MDB e PSDB? A federação é uma alternativa à cláusula de barreira. Né? Então, quem mais brigou para ter federação de partidos foram os partidos pequenos, do ponto de vista de número de deputados. Porque as duas tentativas de fazer reforma realmente política, 2015, 2017, discutiu-se muito, por exemplo, o fim das coligações, como já foi aprovado o fim das coligações, a cláusula de barreira. Então, os partidos que, felizmente ou infelizmente, são pequenos, do ponto de vista de ocupação, de eleição de deputados federais, que é a referência que se usa, eles buscam a federação como um caminho para superar a cláusula de barreira e superar o fim das coligações. Porque com cláusula de barreira, é o que já aconteceu agora, o PCdoB, o PSOL, o PPL, né, o Patriotas, vários partidos que não romperam a cláusula de barreira vão ter que se ajustar ou fundindo partido ou mudando de partido, porque nesse caso a legislação permite a mudança sem a perda do mandato, exatamente para ter a sobrevivência, e que já foi um grande resultado, eu diria, da última reforma com a cláusula de barreira. Então a federação, como é uma saída para superar, qual que é a ideia? Eu, por exemplo, não acho que nós temos que criar impedimento legal da criação de partido. Eu acho que não é possível nós dividirmos 200 milhões de brasileiros em 2 pensamentos, 3, 4 pensamentos. Então acho que os partidos são espaços, sim, para que esses pensamentos que relacionam, né, que dialogam, se organizem. O que nós não podemos é, de fato, permitir que todos esses partidos, todos esses pensamentos, tenham uma representação formal na Câmara, Tempo TV, etc. Então eu concordo com a ideia da cláusula de barreira, tanto para a ocupação dos espaços da Câmara, né, quanto para fundo partidário, para tempo de televisão. Mas não acho que nós temos que acabar com os partidos. Então a federação ela foi um esforço dos partidos pequenos. Se é possível aprovar, ainda é possível, porque isso vai continuar sendo debatido, sendo discutido. Uma pauta que pode vir por aí. Mas eu acho mas que não é pauta do PDT, não é pauta do PDT. Agora, o senhor veio da área da segurança pública, não é? Eu vim, não, eu vou. O senhor vai, muito bem. Mas, enfim, esse vai ser um tema muito... já é um tema muito discutido na casa, e por conta da própria preocupação e do mote de campanha de Jair Bolsonaro, esse é um tema caro a ele, que ele deve e prevê
mandar projetos para a Câmara com mudanças, inclusive, pretendidas na Constituição. Como é que o senhor se posiciona sobre questões que são abordadas, como mudança no Estatuto do Desarmamento, como a questão da maioridade penal, a redução da maioridade penal, e, enfim, sobre a questão prisional, que há um discurso de endurecimento em relação às regras do sistema prisional. Como é que o senhor vê essa posição do governo, não é, do próximo governo, que é o governo eleito de Bolsonaro? O nosso tempo vai ser muito curto para falar de tantas... Vamos tentar. Veja bem, de fato, né, acho que a primeira agenda que garantiu a eleição de Bolsonaro foi a agenda da segurança pública, né, e aí colocado o combate à corrupção. Acho que isso que efetivamente gerou, né, a possibilidade, a viabilidade eleitoral de Bolsonaro. Foi essa agenda da segurança pública, o combate à corrupção. Então, ou seja, a população, né, deixou um recado claro para todos nós de que esse modelo ou esta realidade não é possível mais de caminhar. Então, isso gerou uma grande expectativa, inclusive minha, que sou policial militar e tenho feito um esforço na Câmara de avançar com essa agenda da segurança pública. Obviamente vai gerar um grande debate, né? O Sérgio Moro vem para o Ministério trazendo consigo essa grande expectativa da população no combate à corrupção, no crime organizado. E a minha avaliação, tá, é de que, primeiro, nós temos eu apresentei uma PEC na Câmara assim que eu cheguei lá em 2014, que considero ser a mais importante, não porque foi o que apresentei, mas ela é resultado de um grande debate na Conferência Nacional de Segurança Pública, que é a polícia de ciclo completo, sabe? Eu acho que um dos grandes temas que nós teremos que enfrentar na discussão da segurança pública no Brasil é a forma de atuação das polícias. Você sabe que o Brasil divide com Guiné-Bissau... Que traz outro tema polêmico, que é a questão Guiné-Bissau e Cabo Verde, né? São os 3 países que eu conheço no mundo que tem esse modelo de atuação das polícias como o Brasil tem. Ou seja, no mundo inteiro, todas as polícias têm a competência legal da investigação. Os índices de elucidação de crime que nós temos no Brasil, a estatística fala de 8% no máximo os crimes de homicídio. Tem uma estatística que foi produzida pelo CONAMP em 2016 e não mudou os dados, né, não mudou a realidade, que no período de 2006 a 2011, que é a chamada Meta 2 do CNJ, Minas Gerais só conseguiu elucidar 72% dos crimes, dos inquéritos abertos de homicídio. De cada 100 inquéritos de homicídio que a Polícia Civil abriu, apenas 28 foram elucidados. O que explica isso? Explica isso o modelo de atuação das polícias, onde só a Polícia Civil pode investigar e dentro da Polícia Civil só os delegados. Só o delegado que conduz a investigação. Então todo mundo tem que trabalhar em torno da sua orientação, das demandas, das diligências que ele determinar. Muito concentrado. E aí nós temos um problema de estrutura e lugar nenhum do mundo buscou solução botando o efetivo da polícia investigativa no mesmo tamanho da polícia preventiva. Então, ao abordar isso aí, o senhor está dizendo que para o senhor essa é uma prioridade sobre os demais temas? Não é que é uma prioridade. É porque essa é o caminho para que os outros temas tenham efetividade. Porque se nós não aumentarmos a capacidade de investigação, na minha compreensão, e na compreensão, graças a Deus, de muita gente já, tá certo? Qualquer outra medida ela não terá o efeito. Vamos pegar o caso da intervenção no Rio de Janeiro. Eu defendi a intervenção, sou defensor, acho que o que se indicou com a intervenção é o que o Brasil precisa, né? Precisa de recurso e a intervenção gerou recurso. Mais de R$1 bilhão para a segurança pública do Rio de Janeiro em um ano. O Estado nenhum teve isso. Indicou a isenção política das decisões, tirou o comando do governador e botou na mão das Forças Armadas do interventor, tá certo? Então tirou da autonomia da coisa política e deu autonomia. Então, são fundamentos necessários para fazer segurança pública. Mas nós vamos ter um gargalo lá no Rio de Janeiro, porque não aumentou a capacidade de investigação, aumentou a capacidade de fazer prevenção, de fazer operações, de fazer apreensão, prisão, mas não aumentou Aumentou mortes também, né? Uma consequência também que a estatística está trazendo. Mas do ponto de vista da efetividade, tá, nós vamos continuar com o mesmo gargalo, porque
os crimes, apesar a não ser o que foi pego em flagrante, mas não terá sequência de investigação, porque não mudou. Então, assim, eu defendo que precisa de ter alteração na legislação de controle de armas, tá certo? Eu continuo defendendo que o Estado precisa ter o controle da política de arma no Brasil, não sou defensor da liberação geral. Aliás, os textos que estão sendo colocados hoje já começam a fazer uma releitura dessa demanda, mas acho que todo cidadão tem que ter o direito a ter uma arma, acho que isso é constitucional, mas continuo entendendo que sob controle do ponto de vista da comercialização, do ponto de vista... porque tem que ter instrumento para investigação, inclusive. Então, eu enxergo política de armas como política de segurança pública. Para mim, a legislação de controle de armas... Só porque nosso tempo está curtinho, eu preciso fechar, que daí eu queria saber do senhor o seguinte, nesse contexto de, digamos que, endurecimento com a segurança pública, numa linha de endurecimento, o enfrentamento ser assim, preocupa o senhor a questão dos direitos humanos, do desrespeito, eventuais desrespeito aos direitos humanos? Olha, só para a gente fechar nossa conversa. É claro que preocupa, mas uma coisa que nós precisamos de repensar, certo? Eu sou defensor de direitos humanos, né? Eu, na associação, criei uma comissão de direitos humanos, certo? O Estado, a Polícia Militar, ela trabalha em cima das premissas do respeito aos direitos humanos. Mas isso não pode ser tido como impunidade. O Estado precisa de ter eficiência e eficácia para punir. Então o Estado está punindo mal e, em boa medida, todo mundo jogando a culpa nos direitos humanos. Na verdade, está faltando o Estado brasileiro, o governo federal, os governos estaduais terem prioridade na segurança pública, tá certo? Segurança pública nunca foi política de Estado no Brasil. Nós, até o início desse ano, sequer tinha um Ministério da Segurança Pública. Tá certo? Não tem verba carimbada para a segurança pública. Então, na verdade, nós estamos, a par da incompetência do Estado ou da falta do Estado de priorizar, fazendo um trabalho que fica na responsabilidade da polícia, e especialmente da polícia ostensiva, que prende todo dia, prende mais de uma vez a mesma pessoa, não há sequência na investigação, os índices de investigação são baixíssimos, tá certo? E aí você tem uma retroalimentação desse crime, e um segmento que entende que direitos humanos é não punir. Eu entendo que tem que respeitar direitos humanos sim, mas tem que punir. Então nós precisamos de tornar o Estado mais eficaz. E essa é a grande esperança nossa hoje com o governo Bolsonaro, tá certo? Com o ministro Sérgio Moro e também com as agendas que nós já colocamos, porque também não tem nada de novo sendo colocado do ponto de vista das propostas. As propostas estão colocadas, estão sendo debatidas. Só que nos últimos anos prevaleceu um pensamento de que aumentar a capacidade de punição do Estado feria direitos humanos, o que é um equívoco. Eu acho que aquele que cometeu o crime, ele tem que ser respeitado lá na prisão, mas tem que estar preso. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço mais uma vez. Eu conversei com o deputado federal, subtenente Gonzaga, que é do PDT. Nós conversamos aqui sobre como o PDT vai atuar na Câmara dos Deputados nessa próxima legislatura, com no Executivo o presidente eleito Jair Bolsonaro, com as pautas, inclusive sobre segurança pública, que devem chegar na casa, na Câmara dos Deputados. Enfim, como é que será o comportamento do PDT e a visão do deputado sobre essas pautas. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.